Dando continuidade aos 3 melhores fundos imobiliários, hoje é o dia dos shoppings. Fundos imobiliários de shoppings. E vamos à escolha dos 3, que na minha opinião são os melhores para se ter na carteira. Os 3 melhores fundos imobiliários de cada segmento. Lembrando que esse vídeo não é indicação de carteira, de compra de ativos ou de venda de ativos, certo? E a rentabilidade passada não significa de ter rentabilidade futura. Os 3 sorteados são o XPML11, o VISC11 e o HCML11, certo? Foram os escolhidos para a carteira de fundos de shopping do canal, para essa seleção. Bem, o XPML11 ele está numa cotação de R$ 104,09. Ele tem uma liquidez média diária de 6,8 milhões. O último rendimento dele foi de 0,81 centavos. O dividend yield dele foi de 8,90% nos últimos 12 meses. Então a soma constante dele desce quando está ativo. O patrimônio líquido dele atual é de 2,1 bilhões. O valor patrimonial é de R$ 98,43 por cota. E o preço sobre o valor patrimonial está um pouco alto, um pouco elevado. Está 1,06, certo? Então, atualmente ele está com um preço elevado para compra. Ele tem atualmente 12 ativos, certo? Então, tem 12 shoppings sob sua responsabilidade. E é um fundo muito diversificado na Bolsa Brasileira. Então, para quem pretende carregar por um longo prazo, vale a pena ter esse shopping, ter esse fundo, né? Fundo de shoppings na carteira, certo? O próximo escolhido foi o VISC11. Ele está numa cotação atual no valor de R$ 120,95. Tem uma liquidez média diária de 5 milhões. O último rendimento do fundo foi de 85 centavos. Ele possui atualmente um dividend yield de 7,82% nos últimos 12 meses. Seu patrimônio líquido foi de 2,2 bilhões e o valor patrimonial foi no valor de R$ 120,22 por cota. O preço sobre o valor patrimonial está um pouco elevado, está 1,01, está 1% a mais, certo? Isso significa que você vai estar pagando um pouco mais caro do que o fundo vale. Mas não significa que o fundo tenha uma qualidade ruim ou você está pagando um pouco mais caro. No final da história, se você for um investidor de longo prazo, esses valores serão amortizados com o pagamento dos dividendos do fundo imobiliário. O fundo possui atualmente 20 ativos, diversificados em quase todo o Brasil, e está valendo a pena ter ele na carteira. É algo a se pensar futuramente em comprar para anexar na carteira do canal, certo? Lembrando que isso não é indicação de compra e venda, é só uma indicação para que vocês estudem e pensem na possibilidade de ter o fundo na sua carteira. Esse fundo é o HCML11, ele está na cotação no valor de R$ 92,39. Ele possui uma liquidez média diária de 2,7 milhões. Seu último rendimento foi de 74 centavos. O dividend yield dele é de 9,12% nos últimos 12 meses. Seu patrimônio líquido foi de 1,5 bilhão. E o valor patrimonial está em R$ 95,10 por cota. Então esse já é um fundo que tem desconto. O seu valor, o preço, o PVP, preço sobre valor patrimonial, está em 0,98, ele está com desconto de 2%. E ele possui 7 ativos, possui 7 shoppings na sua responsabilidade. É um fundo muito bom e eu trouxe fundos caros que possuem uma ótima gestão e trouxe esse para vocês se darem uma olhada justamente porque ele vem com desconto. E é algo a se pensar e anexar a carteira também, devido à diversidade que ele possui e o pagamento recorrente de dividendos. É um pouco mais elevado do que os outros fundos. Tá certo, pessoal? E acrescentando, eu vou fazer um presentinho para vocês aqui. Bem, eu sempre digo que são três fundos de cada segmento, mas o presente é justamente esse. No setor de shoppings eu acrescentei mais um fundo, certo? E
Esse fundo é o fundo HGBS 11, tá certo, pessoal? É o brinde de hoje. O HGBS 11 ele está numa cotação atual um pouco elevada, está R$ 222,01. Ele tem uma liquidez média diária de 1,9 milhões, né, na realidade. O último rendimento dele foi de R$ 1,45. O dividend yield dele atual está em 7,48% nos últimos 12 meses. Seu patrimônio líquido é de 2,2 bilhões. O valor patrimonial dele está R$ 221,02. Então, uma diferença um pouco pequena. É um fundo mais caro, certo? Mas ele possui um ótimo portfólio de fundos. O preço sobre o valor patrimonial é de 1,01, está com 1% um pouco mais caro. Ele possui 12 ativos, possui 12 shoppings na sua responsabilidade. São 12 shoppings com uma qualidade um pouco muito boa. E a ótima gestão também que ele possui. Faz com que tenha uma ótima rentabilidade, um ótimo pagamento de dividendos. E não custa nada vocês darem uma olhada, tá certo? Não custa nada vocês estudarem um pouco e verem a possibilidade de acrescentar esse fundo na carteira ou na planilha de estudo de vocês, certo? Peter Lynch tem a seguinte mensagem: invista no que você conhece. Lynch, né, enfatiza a importância de investir em empresas cujos negócios você entende e conhece bem. Ter um conhecimento profundo, aprofundado sobre uma empresa ou setor pode fornecer uma vantagem ao tomar decisões de investimento. Quando nós falamos de shoppings, todo brasileiro tem um pouco de conhecimento sobre a área em si. Porque nas grandes cidades, a grande maioria das pessoas já foi num shopping, conhece um shopping presencialmente. Tem como saber se a situação do ambiente está adequada, se o shopping está limpo, se o shopping está bem gerido, se o setor está bem cuidado. Você pode até espelhar na sua regional, o shopping da minha cidade está com vacância. Isso pode estar acontecendo em outros shoppings, em outras cidades também. Na época da pandemia a gente teve uma situação bem similar, que os shoppings foram fechados e eles, por conta disso, não puderam pagar dividendos e tiveram bastante trabalho até serem normalizados. Então a mensagem do Peter Lynch se encaixa perfeitamente nessa situação. Isso é tudo por hoje, pessoal. Posteriormente eu posto as outras escolhas e a nossa carteira já vai ficando perfeita com, com os fundos que nós escolhemos. Eu acredito que são outras ótimas alternativas. Um abraço e até mais.